Os 5 juízos. Não se encontra nas Escrituras a expressão juízo geral, nem a ideia que ela pretende encerrar. Tem razão o escritor Pentecoste em afirmar: o mundo cristão incorre num hábito nocivo de falar do juízo como um grande acontecimento que ocorrerá por ocasião do fim do mundo, quando todos os seres humanos, santos, pecadores, judeus e gentios, os vivos e os mortos, estariam diante do grande trono branco para serem julgados. Nada poderia estar mais distante do ensino das Escrituras do que esta acepção. As Escrituras não falam de um, mas de 5 juízos, os quais diferem em 4 aspectos gerais: objeto, ocasião, lugar e resultado do juízo. Vamos analisá-los agora. Juízo 1. Objeto: os pecados dos crentes foram julgados. Ocasião: o ano 30 da era cristã. Lugar: a cruz do Calvário. Resultado: morte para Cristo, justificação para o crente. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. João capítulo 19, versículos 17 e 18. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquele, Cristo, que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Juízo 2. Objeto: disciplina do crente quando comete pecado. Ocasião: qualquer momento. Lugar: qualquer lugar. Resultado: castigo. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 e 32. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Juízo 3. Objeto: as obras dos crentes serão avaliadas. Ocasião: quando Cristo vier pelos seus. Lugar: no ar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 25, versículo 24. Resultado: para o crente, recompensa ou perda de recompensa, mas ele mesmo será salvo. Embora Cristo tenha levado os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, e Deus tenha entrado em aliança conosco para, de nenhum modo, lembrar-se deles, Hebreus capítulo 10, versículo 17, toda obra do crente deverá ser julgada. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 10. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. Ambas as passagens limitam-se aos crentes, como indica o contexto. Na primeira, o apóstolo escreveu apenas a nosso respeito, considerando-nos num dos 2 estados
estando no corpo e ausente do Senhor, ou ausentes do corpo e presentes com o Senhor? Esta linguagem não poderia ser empregada com respeito aos incrédulos? É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós sejamos manifestos. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Na passagem da Epístola aos Romanos, o pronome nós, implícito na forma verbal, compareceremos, se limita ao crente. O Espírito Santo nunca mistura os salvos e os não salvos. Em seguida, embora pareça incrível que um santo redimido pelo sangue de Cristo vá ser submetido a algum juízo, Paulo cita um texto de Isaías para provar que todo joelho se dobrará e acrescenta: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. O texto seguinte dá a base do juízo das obras, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15. Os textos seguintes estabelecem a ocasião desse juízo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É confortante, em vista desse inevitável exame minucioso de nossas pobres obras, aprender que Deus, em seu paciente amor, está agora nos conduzindo a fim de que possa então encontrar alguma coisa pela qual nos louve. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Juízo quarto. Objeto: o juízo das nações. Ocasião: a gloriosa aparição de Cristo. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, capítulo 13, versículo 40 e 41. Lugar: o vale de Josafá. Joel capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos 12 e 14. Resultado: alguns salvos, outros perdidos. Base: o tratamento dispensado àqueles que Cristo chama de meus irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 40 a 45, e Joel capítulo 3, versículo 3 e versículos 6 e 7. Acredita-se que esses irmãos são os judeus remanescentes que reconhecerão Jesus como seu Messias durante a grande tribulação, que segue o arrebatamento da igreja. Tribulação esta que terminará com a gloriosa aparição de nosso Senhor, Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 9. A prova disso é muito extensa para ser apresentada aqui,
Contudo, é evidente que esses irmãos não podem ser os crentes desta dispensação, pois seria pouco provável encontrar cristãos que sejam tão ignorantes a ponto de não saberem que os atos de cuidado para com os crentes são, na verdade, ministrações ao próprio Jesus. Como esses juízos das nações viventes é às vezes confundida com a do grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, convém observar os seguintes contrastes entre as duas cenas. Os santos se associarão a Cristo nesse juízo e, portanto, não podem ser o objeto dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Daniel capítulo 7, versículo 22, Judas, versículos 14 e 15. Na verdade, o juízo do grande trono branco e o juízo das nações só têm uma coisa em comum: o juiz. Vou apresentar agora algumas diferenças entre os juízos das nações viventes e o grande trono branco. Primeiramente, pontos que diferem no juízo das nações viventes. Neste caso, não haverá nenhuma ressurreição. As nações são julgadas. Na terra, nenhum livro é aberto ou lido. São 3 classes: ovelhas, cabritos e irmãos. Vai ser quando Cristo aparecer. Mas no grande trono branco vai haver ressurreição. Os mortos é que vão ser julgados. Os céus e a terra desaparecerão. Livros serão abertos. Vai ser só uma classe, são os mortos. Isso ocorrerá depois que Cristo ter reinado 1000 anos. Vamos ver agora o juízo quinto. Objeto: o juízo dos perversos mortos. Ocasião: um dia determinado depois do milênio. Atos capítulo 17, versículo 31. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 7. O lugar vai ser diante do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Resultado: julgados, lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Alguns podem inquietar-se com a palavra dia em Atos capítulo 17, versículo 31 e Romanos capítulo 2, versículo 16. Nas passagens seguintes, dia significa um longo período. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, João capítulo 8, versículo 56. A hora de João capítulo 5, versículo 25 tem, até hoje, durado 20 séculos. As Escrituras também falam de um juízo de anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, Judas, versículo 6, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4.